Atenção, o campo magnético da Terra está em movimento. Você sabia que o polo norte magnético da Terra não é fixo? Isso mesmo, ele está em constante movimento, deslocando-se para o oeste. Os cientistas têm observado um aumento surpreendente na velocidade desse deslocamento nos últimos anos. Inclusive, existe uma falha no campo magnético da Terra e ela está sobre o Brasil. Quer saber mais? Então vamos embarcar nessa jornada de descobertas e explorar o fascinante movimento do polo magnético da Terra. Acompanhe nosso vídeo e mergulhe nessa experiência enriquecedora. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Galera, segura a emoção, porque hoje vamos mergulhar no incrível mistério por trás do Polo Norte magnético em fuga. Ele está voando em direção à Sibéria a uma velocidade alucinante de 50 a 60 km por ano. Vamos explorar o Oceano de Ferro Líquido, os segredos dos campos magnéticos e as possíveis consequências disso tudo. E vamos analisar também uma falha que existe no campo magnético da Terra que está sobre o Brasil. Isso mesmo, como ela pode afetar a sua vida? Prepare-se para ficar de queixo caído com essa história. Está pronto para embarcar nessa viagem eletrizante? Então segura firme porque aí vamos nós. Mas antes, comenta aí a sua opinião sobre esse assunto. Você tem medo de que esta movimentação dos polos magnéticos da Terra cause problemas para a nossa vida cotidiana? Você tem medo de que a anomalia no campo magnético da Terra traga problemas para o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. O movimento do polo magnético da Terra é um assunto intrigante. Você sabia que a localização do polo norte magnético não é fixa e está se deslocando para o oeste? Isso mesmo, os cientistas têm observado um aumento na velocidade desse deslocamento nos últimos anos e nós vamos explicar o porquê. Até o início da década de 1990, o polo norte magnético era conhecido por estar a aproximadamente 1.600 quilômetros ao sul do norte geográfico, no Canadá. No entanto, os cientistas perceberam que a posição do norte magnético não era fixa e se movia a uma taxa de 15 km por ano. Desde então, o deslocamento do polo magnético da Terra tem sido cada vez mais acelerado. Atualmente, sua velocidade é de cerca de 50 a 60 km por ano e está avançando em direção à Sibéria a uma velocidade nunca vista. Mas o que está causando esse movimento? Bem, cientistas que estudam a deriva do polo norte magnético da Terra identificaram uma mudança no padrão de circulação de pontos magnéticos nas profundezas da superfície do nosso planeta. Uma área de campo magnético se estendeu na periferia do núcleo da Terra, enfraquecendo a placa canadense e fazendo com que o polo se deslocasse para a Sibéria. Agora você deve estar se perguntando o que faz com que esse campo magnético da Terra se mova. Bem, nosso campo magnético existe graças a um oceano de ferro líquido superaquecido que gira e forma o núcleo externo da Terra. É como se fosse um condutor giratório em um dínamo de bicicleta, gerando correntes elétricas que, por sua vez, criam nosso campo magnético em constante mudança. Segundo Phil Livermore, da Universidade de Leeds, no Reino Unido, várias teorias foram propostas para explicar esse comportamento, mas como são baseadas em mudanças de campo magnético de pequena escala, não conseguem explicar a trajetória recente do polo. Graças a pesquisas e os dados coletados ao longo de 20 anos por satélites, principalmente o trio Swarman da ESA, podemos entender que a posição do polo norte magnético é amplamente determinada por um equilíbrio ou um braço de ferro entre dois grandes
lóbulos de fluxo magnético negativo na fronteira entre o núcleo e o manto da Terra abaixo do Canadá e da Sibéria. Interessante, não é mesmo? Os resultados dessa pesquisa revelam um fenômeno interessante que ocorreu entre os anos de 1970 e 1999. Durante esse período, observou-se mudanças significativas no fluxo do núcleo da Terra, o que resultou no alongamento do lóbulo canadense. Como consequência desse processo, houve um enfraquecimento perceptível da assinatura magnética do lóbulo canadense na superfície do nosso planeta. Essa descoberta nos mostra como o campo magnético da Terra é dinâmico e complexo, sendo que pequenas alterações internas podem ter impactos notáveis em escalas maiores. Sabe o que é ainda mais interessante? É que aqui no canal Tudo sobre Geografia estamos sempre acompanhando as últimas descobertas e informações sobre o clima e os fenômenos da natureza. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E é claro, deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Voltando ao assunto, será que nós devemos nos preocupar com o movimento do polo magnético da Terra? Bem, embora seja uma mudança interessante e fascinante, não há motivo para pânico. O deslocamento do polo magnético é um fenômeno natural que ocorre ao longo de milhares de anos. No entanto, é importante ressaltar que essa mudança pode ter algumas consequências. Por exemplo, os sistemas de navegação e bússolas podem precisar ser recalibrados para levar em conta a nova posição do polo magnético. Isso é especialmente relevante para pilotos, marinheiros e pessoas que dependem de equipamentos de navegação em suas atividades diárias. Além disso, o movimento do polo magnético pode afetar o campo magnético da Terra, que nos protege dos ventos solares carregados de partículas. Essas partículas podem interferir em sistemas de comunicação e até mesmo causar danos a satélites e redes elétricas. No entanto, é importante ressaltar que os cientistas monitoram de perto essas mudanças e estão preparados para lidar com quaisquer consequências. Agora, uma perguntinha interessante para você. Você acha que essas mudanças no polo magnético da Terra têm algum impacto nas condições climáticas locais? O campo magnético da Terra funciona como uma espécie de escudo, desviando e redirecionando essas partículas carregadas, formando a chamada magnetosfera. Esse campo magnético atua como uma barreira protetora, desviando a maior parte das partículas solares e garantindo que elas sejam canalizadas para as regiões polares, onde causam o espetáculo das auroras boreais e austrais. As auroras boreais e austrais, também conhecidas como as luzes do norte e do sul, são fenômenos espetaculares que ocorrem nas regiões polares da Terra, quando as partículas carregadas do vento solar interagem com a magnetosfera terrestre e são direcionadas para os polos. Elas colidem com átomos e moléculas na atmosfera. Esse impacto produz um show de luzes coloridas que dançam no céu noturno em tons de verde, vermelho, azul e violeta. Esse campo magnético, contudo, tem um ponto excepcionalmente fraco. Fica sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico, batizada de Anomalia do Atlântico do Sul. Sua existência permite que algumas dessas partículas solares mergulhem mais perto da superfície do que o normal. A NASA, a Agência Espacial Americana, monitora essa anomalia e notou uma pequena evolução nessa região de menor intensidade do campo magnético da Terra. Sua existência pode causar grandes problemas para satélites e espaçonaves. Isso porque o Sol espelha um fluxo constante de partículas e na região da anomalia a radiação dessas partículas pode derrubar computadores de bordo e a coleta de dados de satélites. Se for atingido por um próton de alta energia, um satélite pode entrar em curto-circuito, sofrendo uma falha temporária ou danos permanentes em algum componente. É por isso que operadores geralmente desligam componentes não essenciais de satélites quando passam pela anomalia do Atlântico do Sul. Estudando a anomalia, cientistas observaram que a região está crescendo
crescendo e se expandindo para o oeste, e ela também começou a se dividir. Além do funcionamento dos satélites, especialistas alertam que com a baixa na retaguarda em um ponto específico do planeta, ficamos mais suscetíveis a tempestades magnéticas que podem afetar o dia a dia tecnológico na Terra e a saúde das pessoas, uma vez que essa área fica desprotegida da radiação solar. Entender essas particularidades pode orientar na precaução de blackouts, como ocorrido em Quebec, no Canadá, em 1989, quando milhões de habitantes ficaram sem energia elétrica e tiveram transmissões de rádio interrompidas. Hoje, com certeza, seria cortada a internet de todo mundo. Como seria um caos, não é mesmo? Se a gente estuda as tempestades, temos condições de melhorar o nosso sistema de distribuição de energia elétrica e proteger e assim evitar esses blackouts. Porque a vida que nós temos hoje em dia, tão dependente da tecnologia, qualquer tipo de apagão no sistema elétrico de qualquer país gera prejuízo de milhões ou até bilhões de dólares. É algo muito importante para a nossa vida tecnológica. Imagina você ficar sem internet nesse mundo que tudo é pago no Pix, né? Ninguém tem dinheiro na carteira mais, fica difícil, não é mesmo? Então, realmente, a sociedade humana é muito dependente atualmente das tecnologias. Até o momento que sabemos sobre as consequências desta anomalia para o nosso planeta é que ela danifica os satélites que passam sobre ela. Porém, muitos afirmam que ela pode causar sérios problemas de saúde para a população exposta a ela, mas não temos comprovação científica ainda para tal afirmação. Como vimos, o movimento do polo magnético é um fenômeno geográfico que merece nossa atenção. Porém, um outro fenômeno ainda mais intrigante é o das auroras boreais e austrais. E no campo magnético da Terra existe uma falha que está sobre o Brasil. Me diz aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo explicando mais sobre esse assunto. Muito bem, você viu aqui sobre a movimentação do polo magnético da Terra e se isto de alguma forma pode nos afetar. E agora eu quero saber a sua opinião sobre este assunto. Você tem medo de que esta movimentação dos polos magnéticos da Terra cause problemas para a nossa vida cotidiana? Você tem medo de que a anomalia no campo magnético da Terra traga problemas para o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!